A história é cumprida. Pedro Luiz Ricardo Gagliardi é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ocupou naquela comunidade jurídica excelsa vários cargos importantes. Lá chegou, oriundo do Tribunal de Alçada Criminal do Estado, dos melhores que o país teve. Foi seu presidente. Dirigiu a Escola Superior da Magistratura e desempenhou, naquela família ilustre, funções importantes. Envelheceu. Os 70 anos são ou eram idade aziaga. Existe ainda, em relação a juízes estaduais e quejandos, a aposentadoria obrigatória, agora prorrogada para os 75, quanto a ministros da Suprema Corte. Haverá extensão, é certo, pois o Brasil começa a ter anciãos saudáveis. Não é como antigamente. O cronista, enquanto adolescente, tinha familiar arrastando os chinelos pela rua de manhã, mal alcançados os 65 anos. Faz parte. Pedro Gagliardi precisou ir embora para casa. Na antevéspera, julgara-se revisão criminal promovida por familiares de um policial militar falecido muitos anos atrás. Pedro, relator, votara pela absolvição, seguido por outro desembargador. Daí, houve confusão. O antigo desembargador deixou o grupo e foi votar noutra Câmara. Seu voto foi erroneamente havido como acórdão. O postulante, enganadamente, recebeu exculpação, mas, na verdade, a revisão havia sido negada por folgada maioria. Meses depois, o acórdão errado foi usado numa ação ordinária contra o governo estadual. O Jornal de São Paulo noticiou aquela pretensão indenizatória. Outro ilustre desembargador de nome José Damião Pinheiro Machado Kogan, partícipe do julgamento daquele ineficaz pedido revisional, ficou zangado. Denunciou o fato interna e externamente. Nas entranhas do Tribunal de Justiça houve procedimento administrativo disciplinar visando a apuração entregue ao próprio reclamante. Este, não contente, foi ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo oferecendo notícia de fato criminoso contra Gagliardi, mas dirigiu o petitório ao GAECO, grupo especial formado na Procuradoria-Geral para a apuração de delitos praticados por quadrilheiros. Ali, 4 eminentes promotores de justiça foram designados para, em conjunto, perseguir Gagliardi, já então aposentado. Cuidava-se do doutor Márcio Frige de Carvalho e das doutoras Beatriz Lopes de Oliveira, Sandra Rodrigues de Oliveira, Eliana Vendramini Carneiro. Houve denúncia ríspida. Em seguida, o desembargador aposentado Pedro Luiz Gagliardi foi acusado de falsidade material e falsidade ideológica em concurso de agentes na forma tentada. A esfera disciplinar estimulada tramitou assemelhadamente sob a presidência do mesmo juiz Kogan, não se chegando a resultado positivo. O doutor Gagliardi perdera o foro privilegiado com a aposentadoria. Daí a ação penal ter sido dirigida à chamada primeira instância,
21ª Vara Criminal de São Paulo. A denúncia foi coletivamente assinada pelos 4 promotores de justiça já nominados. A vara tinha seu promotor natural, que não a subscreveu. O desembargador Gagliardi impetrou habeas corpus. O Wright, distribuído à primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi denegado, pois não se examinava prova naquele tipo de procedimento. A ação penal tramitou sob jurisdição do magistrado Rodolfo Pelizari. Outros 4 promotores de justiça do GAECO se esforçaram no processo em seguida. Seus nomes: José Roberto Fumac Júnior, Renata Cristina de Oliveira, Augusto Eduardo Rossini e Patrícia Manzella Trita. Veio a sentença. Pedro Gagliardi foi absolvido. Poderia ter havido um erro na tramitação, mas não prática de crime. Ponderara a defesa que enganos, embora incomuns, aconteciam. Houve, inclusive, juntada de documentos comprovando erros depois consertados, com ou sem oportunidade processual adequada, tanto, mas acertados. O Ministério Público apelou. A mesma Câmara, antes competente para exame e julgamento do habeas corpus, foi recipiendária do apelo, exceção feita ao desembargador Marco Antônio Rodrigues Naum, aposentado no meio tempo. O julgamento aconteceu aos 27 de abril de 2015. Manteve-se a absolvição de primeiro grau em julgamento, aliás, muito discreto, sem exposição oral das razões decisórias. Houve uma extravagância, pois o procurador designado para parecer escrito, obrigatório por certo, manifestara-se pela manutenção da decisão exculpatória, opondo-se aos 8 promotores de justiça titulares da perseguição. Coisa rara, mas aconteceu. Ao tempo em que o desembargador Pedro Gagliardi sofria a acusação, houve noticiário estrepitoso a respeito daquilo. O magistrado foi posto na berlinda, despira a toga, levado a tanto pela idade por disposição legal. Se togado estivesse, seria processado e julgado perante o órgão especial composto por seus pares, 25 juízes, como se fazia ao tempo da cavalaria andante, tábula redonda. Posto em pijamas, vergastaram-no afanosamente. Era uma vida inteira de magistratura colocada sob a chibata de noticiário matinal advindo do jornal O Estado de São Paulo, artigo assinado por Fausto Macedo. Duplamente absolvido, o desembargador Gagliardi divulgou a notícia documentando-a. Tinha direito a um desagravo. Teve o silêncio como resposta. Talvez obtivesse 2 ou 3 linhas na seção Cartas do Leitor. Em suma, houve no passado jantar oferecido à comunidade jurídica, tatuando o seu homem impiedosamente. Posta a reclamação a público, dar-lhe-iam o restolho de uma xícara de café, o pires sujo pela cinza de um cigarro tragado até o coto. Não se faz assim, não pode ser assim, não há de ser assim. Dentro do contexto, na medida em que não se
consegue, nas próprias páginas daquele antigo matutino, o desagravo necessário, exigível até em debate de fim de noite num boteco de esquina sombria, segue o esclarecimento indispensável à espécie. É pouco, pois não se pode combater tiro de canhão com disparo de escopeta. Apesar disso, vale a pena, sempre vale a pena a publicação do fecho restaurador da tranquilidade do ofendido. Dilo em outras palavras o acórdão exculpatório. Abre aspas. Depois de intensa atividade acusatória que, contudo, restou vã, não logrou demonstrar a procedência da acusação, como bem reconheceu a Procuradoria-Geral de Justiça, proclamou-se o resultado absolutório. Não se revelou no processo, diante de amplo contraditório e aguerrida atuação das partes, mais que a possibilidade de um equívoco na ocorrência dos fatos denunciados. Juntados os cacos da alma, refaz-se agora o acusado à necessária paz de espírito. Para os demais juízes, é reconfortante saber que a verdade foi restaurada. Em face desses motivos, superada a matéria preliminar, nega-se provimento ao apelo e mantém-se a correta decisão absolutória. Figueiredo Gonçalves, relator. Ponto final.